Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Angular. E neste vídeo a gente vai ver como criar um Hero. Então vamos lá. Já deixa aí o terminal aberto para poder rodar o NGS, que é para rodar o nosso front-end, e deixem também aí uma outra aba do terminal rodando o npm run backend. Então, com esses dois rodando, a gente vai continuar aqui na nossa aula. Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o site do Tour of Heroes, que é feito lá no projeto do site do Angular, né, o oficial. E como é que ele faz a inserção de a adição de um novo hero? É na própria tela de listagem. Então aqui, por exemplo, se eu colocar meu nome aqui, já até coloquei um ali embaixo, vamos colocar aqui de novo. Se eu der um adicionar, ele vai adicionar aqui embaixo. Deixa eu apagar o outro aqui. Ele adiciona aqui embaixo. Então assim, já foi feito nessa própria tela aqui. A gente não vai usar, eu não vou usar dessa forma aqui nesse vídeo. Eu vou colocar essa criação dentro do próprio detail que a gente fez. Só que aqui no caso deles foi só por uma forma didática, também pela simplicidade que existe aqui, tá? Então, só para vocês saberem que eu não vou seguir essa linha dele e eu vou seguir a linha nossa aqui, tá? Então, olha só, aqui no na nossa feature de Heroes, a gente tem o Heroes Routing Module. Então, qual que é a minha ideia? Eu vou querer que quando a gente tiver na URL de Heroes, eu vou querer que se tiver lá um /new, represente para nós que a gente está inserindo algo novo. Se tiver caso contrário, né, se tiver então um ID, né, e aí eu vou querer que isso seja uma alteração. Então a gente vai fazer essa distinção lá. Então no caso, mesmo eu digitando aqui, ó, vou aqui na listagem, mesmo se eu digitar aqui um /new, ele vai aqui, é porque ele acabou dando um erro aqui, tá? Eu vou abrir aqui o Developer Tools. Deixa eu rodar de novo esse new aqui, ó, vou dar um Enter. Ele deu um erro que foi o que, ó, o que apareceu aqui, na verdade, ele não é um número, né? Porque a gente vai tentar converter o que veio aqui para número. Então ele deu um erro, consequentemente ele não vai mostrar a página mais. Então a gente vai resolver isso. Só que é bom que vocês saibam que esse new, ou seja, tudo que vier depois de /heroes, ele vai entrar aqui como vai entrar como ID, né? Porque na verdade está entrando aqui, vai ser algo variável. Então tá, vamos fechar esse arquivo aqui e eu vou abrir o Hero Detail. Então aqui no Hero Detail aconteceu o problema exatamente aqui, ó. Ele pegou o ID, que era new, tentou converter para number, aí deu essa confusão toda. Então o que a gente vai fazer aqui para tentar melhorar? Então vamos fazer o seguinte passo, ó. Vou fazer aqui, ó, const id igual, e eu vou retirar este trecho aqui e colocar na linha de cima. Então a gente sabe que tudo que vier da URL ele vem como string. Aí aqui eu vou fazer uma verificação, ó. If id, se isso aí for new, e aqui eu vou colocar um else. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou só arrumar aqui um pouquinho para explicar para vocês. Tá. Então olha só, eu vou pegar aqui vamos fazer assim, ó, parent id. Então eu estou pegando o parent id e aí eu vou verificar parent id é igual a new. Se for new, tudo bem, ele vai fazer alguma coisa que a gente vai fazer. Caso contrário,
ou seja, ele não é igual a new. Eu vou fazer isso aqui, eu vou pegar esse parent ID, vou converter ele para number, ele vai converter para o ID, e aí o fluxo vai seguir como a gente está acostumado. E aqui para minha tela, para facilitar, eu vou criar aqui uma propriedade para dizer se eu estou alterando ou não. Então, o que a gente pode criar aqui? Vamos criar uma propriedade chamada, olha só, isEditing. E ela vai ser boolean. Então eu deixei ela aqui, essa propriedade, deixei ela sem valor nenhum, então ela começa como undefined, aí eu coloquei aqui a exclamação, porque senão o compilador ele iria reclamar. Então, ó, if parent for igual a new, aí eu vou colocar aqui, ó, this.isEditing false, e caso contrário, que é o caso de uma edição, o isEditing é igual a true. Então eu vou salvar tudo aqui. E aí, em cima disso daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer o seguinte, né, pessoal? A gente vai agora criar uma tela nova. A gente vai fazer uma inserção ou a gente vai fazer uma edição. Aqui vamos dar uma testada, então. Parece que ele deu aqui. Então, ó, quando a gente está alterando, então ele vai fazer uma verificação. Se ele não é new, ele vem para cá e aí tudo seguiu como a gente está acostumado. Só que se a gente colocar um new aqui, ele não está abrindo, ele não está achando isso daqui. O que poderia ser isso daqui? Então, vamos dar uma olhada por que isso está acontecendo. A princípio não era o que eu estava esperando. Mas como não veio do jeito que eu estava querendo... Ah, entendi. Na verdade, olha só, no nosso template, a gente tem aqui um ngIfHero, ou seja, somente se existir um hero que ele vai mostrar a tela. Então é por isso que aqui está vazio. Só que agora a gente vai ter que fazer de uma forma diferente. A gente vai ter que fazer com que ele mostre isso daqui para que a gente possa exibir na tela. Então, olha só, vamos começar pelo seguinte. Essa minha opção aqui do if, eu vou ter que tirar ela. Então, eu não vou poder mais. E aí, o que acontece? Esses casos aqui de hero name, e aqui ele vai acabar dando um problema lá. Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou apagar essa linha, esse div, né, que está cercando todo, que é o do ngIf, e aqui a gente já vai fazer alguma alteração. A primeira alteração que eu vou fazer aqui, eu vou trocar isso e vou colocar aqui, ó, isEditing. Se tiver editando, vou fazer um ternário aqui, então ele vai mostrar update. Caso contrário, ele vai mostrar um create. E aqui eu vou colocar hero. Pessoal, isso daqui é um ternário, tá? Então esse ternário ele faz o seguinte, ó, você coloca aqui uma condição booleana e aí você coloca uma interrogação. Se for verdadeiro, ele vai mostrar esse primeiro conteúdo. Se for falso, ele vai mostrar o conteúdo que vem depois do dois pontos. Então, dessa forma, é como se fosse um if else. Então, ó, se estiver editando, update hero, caso contrário, create hero. Então a gente vai mostrar isso aqui dessa forma. Já nesse ponto aqui, ó, aqui ele vai dar um problema, né? Porque o hero, na verdade, ele está vazio. Aqui em cima a gente tem o hero.id. Então, assim, quando a gente está criando algo novo, geralmente a gente não vai ter um ID ainda. Então, este caso específico aqui do matchForm Field, aqui a gente pode, por exemplo, colocar isso daqui, ó, ngIf isEditing. Então, assim, se estiver editando, aí eu já tenho certeza que eu tenho um ID, ele vai mostrar aqui. Então, nesse ponto aqui não vai dar problema algum. Só que aqui ele vai dar problema, porque o hero ele vai começar como undefined. Então, como é que a gente pode dar uma arrumada nisso?
Aqui na nossa tela, como a gente faz essa verificação inicial aqui com o new, a gente vai poder fazer isso daqui, ó. This.hero, que é a propriedade aqui do nosso component. Eu posso fazer aqui, ó, vai ser igual. Ele tem, né, o name. Vamos fazer assim. Ele está reclamando aqui agora, deixa eu ver. Ah, tá. Aqui ele está falando lá, a propriedade ID. No caso, a propriedade ID, ela não existe no name. Então eu comecei com o name vazio, mas aqui o TypeScript permite que a gente faça isso aqui, ó. As hero. Ou seja, ele está pegando isso daqui, o correto para não dar problema é a gente fazer isso daqui, né? Algo assim, tá, pessoal? É só um exemplo. Então ele não vai dar problema nenhum, porque o hero ele tem que ter um ID e um name. Só que na nossa criação a gente não tem um ID ainda, então a gente pode usar uma técnica aqui do TypeScript, que ele vai pegar isso daqui e converter para hero, mesmo não tendo o ID. Então aqui não vai dar problema mais, ou seja, ele vai criar um hero para nós, esse hero está com o nome vazio, e se estiver editando, vai ser normal como a gente está acostumado. Vou salvar tudo, vamos ver o que vai acontecer. E aí mostrou para nós um Create Hero. E aqui está o Hero Name para a gente poder digitar. O botão de salvar não está aparecendo, porque ele não digitou nada. Então se eu digitar alguma coisa, agora o botão de Save aparece normalmente. Se eu voltar e tiver lá com o ID, por exemplo, lá, vai mostrar o Update Hero, conforme a gente fez ali o nosso título. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter o update e a gente vai ter também um create. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir lá o nosso Hero Service e já vamos deixar preparado o nosso create. Então eu vou colocar o create aqui. O create ele é um post e o caminho é /heroes. Então aqui vai ser um create. O create vai ter que receber um hero. E ele vai retornar um observable do tipo hero. E aqui a gente vai usar a mesma forma que a gente está fazendo aqui, ó, o http ponto, aqui vai ser um post. Esse post vai retornar para nós um hero. E aqui a gente tem que colocar o caminho, que é o this.heroesURL, e a gente tem que passar o objeto hero. Então quando a gente vai para o mouse aqui em cima do post, ele está mostrando como é que é. Então é um post, aqui no caso é hero, porque a gente definiu. Então a gente tem a URL, que é string, o outro parâmetro que é o body, que a gente está passando aqui o hero, e ele tem também opções. No caso nosso, dessa forma aqui já basta para funcionar. E para seguir a mesma linha aqui do pipe, para mostrar o console ali, as mensagens, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Então eu vou copiar esse aqui de baixo, esse trecho do tap, do update. E aí, então eu vou pegar aqui toda essa repetição que nós estamos tendo aqui. Vamos aqui para baixo colocar em um método. Vamos colocar então, ó, private desk attributes. Vamos pegar aqui o hero, do tipo hero. Vou retornar, na verdade, aqui uma string. Return hero.id, hero.name. Daí vai dar uma simplificada aqui para nós.
Seguinte sentido, olha só. Aqui na verdade. Eu vou até tirar esse hero daqui também. Espera aí que ficou faltando. Aí vai mostrar o hero, ID and name. Então aqui vai ser this.desk attributes e aqui eu passo o hero. Com isso, eu já coloco também aqui no create e também no update. Vou salvar. Tá, pessoal, a gente vai sempre percebendo assim o que está tendo muita repetição e aí a gente vai isolando, porque fica mais fácil. Amanhã a gente quiser mudar aqui alguma coisa, aqui por exemplo, vou colocar o hero em maiúsculo, então vou colocar o name assim, vou colocar um ID, aí a gente faz essa mudança num lugar só e aí fica melhor. Deixa eu salvar então. Olha só como é que ficou aqui, ó, hero, ID and name. Aqui ficou com chaves a mais. Então acho que agora tá o get one já tá certo então. Então olha só, criamos então aqui o nosso created, o nosso create com o nosso log. A gente voltando aqui para o nosso hero detail. Aqui a gente vai fazer também uma alteração. Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Eu vou duplicar este método de save. Vamos fazer aqui, ó, create e update, porque cada um vai para um lugar. Então hero service create e esse aqui vai para o update. Então assim, prefiro fazer separado para ficar um pouquinho melhor do que ficar fazendo if, acho que fica um pouquinho confuso. E aqui no template eu vou também dar uma duplicada aqui, eu vou criar dois botões. Então para um eu vou chamar aqui de create update, aqui vai ser create e aqui vai ser o update, e vai depender do valor que a gente tiver no nosso ngIf. Então se ele não for editando, vai mostrar um botão de create, eu vou copiar esta linha, e se estiver editando eu vou mostrar o update. Deixa eu salvar tudo. Então, olha lá, estou no update, vamos voltar aqui, na verdade, vamos voltar tudo aqui para a listagem. Então, eu tenho dessa forma aqui. Vamos lá no Wolverine, vamos colocar Wolverine 2 Update. Ele atualizou, tá ótimo, veio para cá e aqui embaixo ele mostrou, olha lá, o Updated. E agora a gente tem que botar aquele, adicionar, né, um botão para a gente poder entrar na nossa rota de criar. Então vamos fazer isso agora. Aqui, o que eu vou fazer? Olha só, a gente vai adicionar um button. E aqui dentro dele a gente vai colocar um match icon. E o nome do nosso ícone é add. Este botão nosso, eu vou colocar, daqui a pouco a gente vai fazer isso, mas vamos colocar uma classe chamada addButton. Color, neste caso aqui, eu vou colocar Accent. Esse botão é um tipo Matfab. E aqui eu vou colocar no clique. A gente vai chamar, na verdade, olha só aqui, vou recortar, pessoal, não é aqui que eu tenho que adicionar esse botão, tá? Não é no Hero Detail.
Então eu vou recortar daqui. Vamos dar um pulo no Heroes, que é nesta tela aqui que eu quero colocar esse botão de adicionar. Então desculpa aí a falha, vamos aqui para o Heroes. Então eu vou colocar esse botão, vou colocar ele aqui. E aqui a gente pode colocar também da mesma forma, ADD. E aqui na verdade esse botão vai servir apenas para mudar a nossa rota. Então a gente não precisa colocar dessa forma assim não. A gente vai aqui, ó, Router Link. E aí este Router Link nosso, a gente pode colocar ele. Deixa eu testar se assim já vai funcionar. Na verdade a gente falou que era new, né? Então o Router Link new, eu acho que se colocar o new, eu acho que ele vai adicionar. Se não for, a gente coloca completo. Vamos adicionar esse botão. Então assim, ele adicionou o botão, só que a gente vai ter que mudar aqui um CSS. Então aqui no nosso arquivo de estilos, vamos colocar aqui no início. Então eu vou colocar, ó, o ADD button. Então a gente vai colocar aqui, ó, position. Vamos colocar absolute. Vou salvar. Então o absoluto significa que ele vai ficar onde eu coloquei ele e não vai jogar para baixo o que está depois. Então vai ficar exatamente ali. E aí eu vou colocar aqui, ó, que eu quero na direita. Eu vou colocar ele, vamos fazer um teste aqui, tá? Vamos colocar 16 pixels. Eu acho que ali eu vou tirar um pouquinho, 16, vou botar um pouco mais, deixa eu ver aqui, só para ele tentar 20, ficar alinhado ali com a tabela. Acho que está mais ou menos alinhado. E agora eu vou colocar o top dele. Vamos ver se... Vamos tentar aqui, ó, 40. O que vai dar aqui? Aí ficou muito em cima. Vamos tentar aqui uns 60. Tá pouco. 80. Acho que tá bom assim, tá, pessoal? Isso aqui então é só a posição de onde vai ficar esse nosso botão. E aí eu coloquei nele o router, cadê? Eu não coloquei ainda. Ah, tá aqui, o router link. Vamos ver se vai funcionar, pessoal. Vamos tirar a prova aqui, ó. Se eu colocar, olha lá, ele já foi pro /new. Que aconteceu, né? O router link, se eu quisesse que ele fosse para uma outra página, aí eu deveria colocar o barra, tá? Por exemplo, barra dashboard. Aí ele vai sair de onde ele está, que seria barra heroes, e ir lá para o barra dashboard. Como eu já estou, nós já estávamos, né, no heroes, então quando eu coloco aqui ele vai adicionar. Então ele vai colocar barra e esse new. Então vamos testar para ver se vai dar certo. Então eu vou clicar aqui no mais, ele colocou o new lá em cima. O nosso detail identificou que ele está então para criar, então setou lá a nossa propriedade isEdit. E agora eu vou criar um novo aqui, vamos lá, vamos colocar aqui um outro qualquer, vou colocar meu nome aqui mesmo. Vou clicar em Create. Então ele voltou para a nossa tela, conforme o esperado, colocou o herói novo aqui embaixo. E se eu clicar nesse herói novo, ele vai vir na alteração. Vou salvar. Ele salvou. O Hulk aqui, ele está até com aspas simples ali. Depois a gente vai lá dar uma olhadinha. Então olha só que bacana, né? A gente fez a nossa alteração. A gente fez, olha lá, criou o 11, Paulo Melo, e aí por aí foi. Então, bacana que a gente conseguiu aproveitar, deixa eu salvar aqui, a gente conseguiu aproveitar uma mesma tela, que é a tela de Hero Detail, para poder exibi-la do jeito que a gente quer. E setando essa propriedade aqui do nosso component, a gente conseguiu fazer essa jogada, né, do que está num lado, no outro.
E aqui, como eu falei, se quisesse fazer um save, aí você faz, ó, if is edit, faz uma coisa, se não for, vai para o outro service aqui. Poderia também, tá? Eu prefiro fazer ele separado, porque se amanhã for testar uma coisa, acho que não fica um código todo estranho ali, sabe? Apesar que a gente teve que fazer aqui no Get Hero, né? A gente fez essa jogada aqui para a gente poder saber se era ele ou não. A gente pode até fazer o seguinte, quer ver? Levando em consideração esse conceito, pessoal, de Get Hero, se bem que aqui o Get Hero está pegando um Hero aqui, ele está setando um Hero e aqui também ele está setando. Então acho que a princípio não tá ruim essa implementação aqui, ela não está complicada a ponto da gente ter que desmembrar. Então assim, é só para a gente poder ter bem clareza no que a gente está querendo aqui. Tá? Então eu acho que dessa forma atende. E aí o que eu quero mostrar para vocês é algo bem bacana, que o JSON Serve que nós usamos, então vou abrir ele aqui, vamos fechar aqui todos os arquivos, só para nossa atenção ficar focada melhor aqui. Então quando eu criei aquele arquivo de mocks, esse db.json, o que acontece? Quando a gente está com ele local, ele começa a alterar o próprio arquivo. Você entendeu? Então assim, olha que bacana, o Wolverine 2, o Paulo Melo ficou lá, Paulo Melo 1, 2, 3, então ele começa a editar para nós o próprio arquivo. Então é um ganho que a gente acaba tendo quando a gente está aqui em desenvolvimento, porque ele mantém para nós esse arquivo sempre atualizado, a gente não precisa fazer nada. Se a gente abrir aqui o terminal, vamos abrir o terminal onde está rodando, acho que aqui no início tem alguma informação que ele fala, type S mais Enter a qualquer tempo para ele criar um snapshot do banco. Então assim, a princípio ele já está fazendo isso aqui automático, é o que a gente está percebendo aqui. Deixa eu criar um novo. Vamos criar mais um aqui, ó. Vamos criar aqui The Flash. Create. Olha que bacana, ele já atualizou aqui para nós. Então assim, ele está salvando essas informações diretamente aqui nesse arquivo db.json, que eu acho que já ajuda nós. Olha lá, o hook aqui, ele está, por exemplo, com essa aspas, né? Deixa eu clicar aqui então, vamos tirar essa aspas simples. Olha lá, já atualizou aqui para nós. Então é bem bacana, tá, pessoal? Acho que tem para quando eu estou desenvolvendo aqui local e às vezes não tem um back-end pronto, ou a gente quer às vezes só validar uma ideia, então fazer algo bem rápido aqui em desenvolvimento, acho que é um ganho enorme. Então, pessoal, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês com relação a criar um novo Hero. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço!